muito, que já foi testado, que já foi aprovado. Nós somos um partido diferente. No Brasil hoje, se os partidos tivessem de ser auditados por essas empresas de auditoria, com certeza o único que teria as suas contas aprovadas seria o Partido Novo. Provavelmente todos os outros não passariam por esse teste. Nós somos um partido coerente, independentemente de fazer chuva ou sol, nós mantemos as nossas propostas. E isso, ao longo do tempo, vai fazer uma diferença absurda, porque isso cria identidade, isso cria marca, isso cria confiança. E o que o ser humano mais aprecia é saber que pode confiar em alguém ou em uma instituição que ela não vai falhar. A grande questão e o grande desafio que nós temos é que isso leva tempo. Ninguém passa a confiar no namorado, na namorada que fala, eu sou honesto, eu sou ético. Você vai confiando à medida que convive, à medida que vê que aquela pessoa realmente merece confiança. E o Partido Novo está mostrando exatamente isso. Quem acompanha um pouco a política vê que os nossos deputados federais, senadores, têm tido uma postura extremamente coerente. Que os prefeitos eleitos, eu, governador, temos uma postura que não muda. Quero comentar aqui o que aconteceu comigo na minha última eleição, onde eu fui reeleito em 2022. Aliás, 2023. 23 não, estou fazendo foi 22 mesmo, isso. Começamos a ter lá em Minas Gerais uma série de manifestações, paralisações, greves, praticamente tudo isso incitado por sindicalistas, por sindicatos, que queriam nos tirar do poder e queriam bagunçar o Estado. E pedindo reajustes salariais impraticáveis, impossíveis de serem pagos. 30%, 40% de reposição salarial e querendo transformar o Estado no caos. E o que eu fiz? Eu simplesmente adotei a postura do Partido Novo. Qual que é a postura nossa? Fazer o certo. Eu fui para a rádio, fui para a televisão, atendi lá a imprensa e falei, o que o Estado pode é conceder 10%. Mais do que 10%, nós não temos condições de pagar. E eu prefiro deixar o Estado viável para o futuro, concedendo 10%, e perder a eleição, estava na véspera da eleição, do que dar 20%, 30%, ganhar a eleição e tornar o Estado totalmente inviável. E assim foi feito. Só dei 10% e fui reeleito. As pessoas estão amadurecendo, estão vendo que político irresponsável que fica distribuindo favores, privilégios, gastando aquilo que não tem, são a causa da grande maioria dos problemas que nós temos nas cidades, nos estados e principalmente no Brasil. Nós estamos, na minha opinião, atravessando um processo de aprendizado de democracia, que é recente no Brasil. O brasileiro está aprendendo a votar, está aprendendo a ver quem fala demais e faz pouco
e quem às vezes fica mais quieto e está fazendo muito. Essa sutileza vai ficando visível à medida que o tempo passa. E como nós temos essa constância de propósito, vai ser questão de tempo. Eu tenho certeza que, num futuro mais longo, o Partido Novo vai ser aquele que mais vai fazer diferença na história do Brasil. Tenho certeza. Os outros partidos, uns mais, outros menos, são os partidos da conveniência. Fazem aquilo que é conveniente no momento. Vai para a direita, vai para a esquerda, vai para baixo, vai para cima, de acordo com o que é bom para a próxima eleição. Isso não cria identidade, isso não cria confiança. Então, eu estou muito tranquilo com relação à postura do Novo. Nós temos um belo futuro pela frente, mas, como eu falei, a longo prazo. E falando de longo prazo, também tem sido a marca da nossa gestão lá em Minas Gerais. Eu falo que se nós fôssemos um produtor rural, o nosso governo lá em Minas, e o Novo, de certa maneira, acho que o prefeito Adriano concorda comigo, nós seríamos o produtor rural que planta muito mais eucalipto e mogno do que milho e soja. Ou seja, a nossa colheita sempre vai vir lá no futuro, muito mais do que no próximo ano ou no próximo semestre. E lá em Minas, nós temos 1 ano e meio pela frente da minha gestão, mas tenho certeza que o Matheus Simões vai dar continuidade. Agora que nós estamos começando a fazer as grandes entregas. Primeiro que nós assumimos um estado arruinado, arrasado pelo PT. E segundo, que muitos projetos tiveram de amadurecer ao longo desse tempo. No início desse ano é que nós tivemos condições de iniciarmos uma obra que o Estado espera há 30 anos, que é a linha 2 do metrô da região metropolitana. No final desse ano agora que nós vamos começar uma das maiores obras da história de Minas Gerais, que é o Rodoanel Metropolitano, também já concedido para iniciativa privada. As 2 obras com recursos já reservados, definidos, para poder concluir esses grandes projetos. Além disso, vamos entregar até o fim da minha gestão 5 grandes hospitais regionais, obras que o PT parou lá em 2017, 2016, que ficaram abandonadas e foram depredadas, que nós estaremos concluindo e fortalecendo muito a saúde no interior do Estado. Vamos cobrir 100% do Estado pelo SAMU. Quando nós chegamos era apenas 50% de cobertura. Isso foi aumentando ao longo do tempo. Ou seja, tivemos de aguardar para poder fazer essas entregas. E o bom é que elas vão começar e não vão parar. Porque quem começa a colher o eucalipto, que foi plantado há 7 a 8 anos, o mogno, sabe que vai continuar colhendo. Então eu sempre digo que o meu sucessor vai fazer muito mais entregas, talvez, do que eu fiz. Porque está tudo planejado e plantado para que a colheita continue. Nosso governo tem tido uma aprovação bem satisfatória em Minas Gerais, lembrando que sempre há, o pessoal do contra, mas na última eleição o PT não teve sequer coragem de lançar candidato em Minas, e é bem provável que o ano que vem também não lance, venha apoiar alguém, porque o nome PT em Minas virou sinônimo de desastre, de caos, de corrupção.
Exatamente, bem nessa linha. Lá em Minas foi isso. Num ponto foi muito bom, porque eles ficaram, vamos dizer, praticamente excluídos do cenário político em Minas Gerais, né? Então, tudo tem um lado positivo aí. Esse realmente foi muito bom. E eu quero dizer aqui que eu estarei, o ano que vem, trabalhando pelo Partido Novo. Muito. Talvez mais do que em qualquer outra situação. Eu tenho compromisso com o presidente Eduardo Ribeiro de fazer esse partido, no ano que vem, avançar mais do que em qualquer outra eleição anterior. Lá em Minas, tivemos ótimos números no ano passado, na eleição municipal, como eu disse no início, um dos estados onde o partido mais conseguiu avanços. Mas eu, lembrando aqui, para quem não acompanhou, estive muito presente no interior de São Paulo com os nossos candidatos. Fizemos lá o prefeito de Taubaté, raspamos para fazer o prefeito de Ribeirão Preto, duas cidades importantíssimas. Isso por si só já mostra como o partido tem ampliado a sua penetração, o conhecimento junto à população. E lá em Minas, os avanços nesses 6 anos e meio da nossa gestão foram muitos. Vi aqui o prefeito Adriano falando, e o que ele falou é basicamente o que nós fizemos e é aquilo que o Brasil precisa. São de secretários, no caso de um governo federal, de ministros, gente capacitada, estrutura enxuta, estrutura eficiente, bons processos, acompanhamento, metas a cumprir, ou seja, aquilo que qualquer manual de gestão, de administração recomenda e que, infelizmente, é pouco praticado no setor público. Eu que estou dentro da máquina agora, do outro lado do balcão, vejo que a grande maioria de quem está no setor público só pensa numa coisa: em distribuir favores e também em ganhar voto para a próxima eleição. Atender as pessoas, o povo pagador de imposto, deve estar lá na 100ª prioridade. E um país que tem esse tipo de cultura não é um país que vai dar certo. Então, nós estaremos fazendo, e já estamos fazendo, eu tenho certeza, que o que aconteceu lá em Minas, que acontece em várias cidades onde o Novo já está presente, é uma mudança de mentalidade, praticamente uma mudança cultural, porque o setor público no Brasil sempre foi viciado em práticas ruins, sempre foi administrado cheio de problemas, não para funcionar adequadamente para quem paga imposto, mas para distribuir favores, privilégios para um grupo pequeno. Isso é claríssimo. Então, nós temos essa missão de mudar a cultura, e estamos mudando e mostrando que essa mentalidade do novo funciona. Aonde nós tivemos prefeito, governador, tivemos reeleição. Eu tenho certeza que esse tipo de avaliação vai permanecer. Então, o que eu quero é deixar aqui muito claro para vocês esse meu voto aqui de confiança no Partido Novo. Eu sempre digo que se não tivesse surgido o Partido Novo, muito provavelmente eu e muitos que já foram eleitos, candidatos, nunca teriam animado a participar da política. Eu, pessoalmente, só animei a participar da política porque vi que tinha um partido propositivo, um partido ético, um partido que quer fazer com o Brasil aquilo que o Brasil precisa. Então, nós estamos todos aqui
no mesmo barco, e eu tenho certeza que o partido tem um futuro brilhante pela frente. O meu mandato passa, o dos demais vai passar, mas essa proposta, como eu falei, é que vai mudar o Brasil. Presidente Eduardo, você quer que eu fale mais alguma coisa? Oi? Vem cá então, por favor. Muito obrigado. Todos os catarinenses, agradecer mais essa visita. Quem acompanha mais de perto a gestão do Zema, do Matheus, de toda a nossa equipe de Minas Gerais, fica muitas vezes impressionado, porque quando a gente venceu a eleição lá, todo mundo falou que ia dar errado. Ninguém falou que ia funcionar. O mundo político inteiro disse que não ia dar certo. E hoje, o governador Zema, de toda aquela safra de candidatos antipolítica, antissistema, os outsiders, o governador Zema foi o único que deu certo. O Zema é o outsider que deu certo. Foi reeleito em primeiro turno e hoje Minas Gerais é um estado completamente diferente. E, governador, fico muito feliz com a sua disposição em ajudar o partido, e eu me comprometo, como presidente nacional, em trabalhar dia e noite para eleger a maior bancada no Congresso Nacional de deputados, de senadores, porque quando o senhor subir a rampa do Palácio do Planalto, nós vamos estar lá e vamos te ajudar no Congresso para mudar esse país. Muito obrigado, governador. Brasil, para frente! Brasil, para frente! Brasil, para frente! Pessoal, eu queria aproveitar esse momento e chamar todos os mandatários do